Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Números capítulo 21, versículos 8 e 9, diz assim: Então o Senhor ordenou a Moisés: Fazei uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Então, o que nós aprendemos aqui, né? Aqui o povo, eles haviam se levantado contra Deus, murmuraram tanto que Deus ele mandou serpentes, né, venenosas ali para picar eles. Só que eles deveriam olhar para aquela serpente de bronze a qual Deus ordenou que Moisés fizesse. Só que aquela serpente, mais tarde, ela simbolizava Jesus na cruz. E assim é. Nós precisamos olhar para Jesus, a salvação é individual. Ali, se o filho era picado, a criança tinha que olhar. Se o pai olhasse por ele, não ia adiantar. E assim é a nossa salvação, né? Então, aqui no deserto, o povo estava sofrendo, o veneno das serpentes trazia dor e morte. E a reação natural humana, quando somos feridos, é olhar para a ferida. Nós analisamos a dor, focamos no problema e tentamos desesperadamente encontrar uma solução com nossas próprias forças. E é verdade, né? A gente tem a mania de olhar para a ferida. Muitas pessoas ficam lambendo a ferida, né? Mas não buscam a cura. Eles só analisam a dor, focam no problema e tentam desesperadamente encontrar uma solução com as próprias forças. Só que Jesus, ele disse algo para nós: sem mim nada podereis fazer. Então, sem Jesus, nós não fazemos nada. Nós não chegamos a lugar nenhum. Sem a obediência da palavra, sem que a pessoa abra o coração para Deus, aquelas feridas continuam ali. Elas cicatrizam superficialmente. Por dentro, elas ainda se encontram, né? Sangrando. Às vezes ela está em carne viva. E assim, Satanás faz com que a ferida da ofensa, do ódio, da amargura, do ressentimento, da dor, dos traumas, fiquem ali. A pessoa não consegue buscar a cura. Ela fica, às vezes, só olhando para a ferida, analisando como ela foi ferida, de que forma, procurando um culpado, mas ela não consegue tirar o foco disso. E como muitas vezes, né, nós fazemos o mesmo. O veneno pode ser a ansiedade, uma palavra dura que nós ouvimos, a culpa ou o medo do futuro. Ficamos olhando para essas situações, remoendo os detalhes, e isso apenas nos adoece mais. Deus propôs uma solução ilógica para a mente humana, mas perfeita para a fé. Parar de olhar para o veneno e olhar para o alto. Quando Davi disse: levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. É para lá que nós temos que olhar. É para o Senhor que nós temos que clamar. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes.
E Naum diz o quê? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e sábios que confiam nele. Só que nós precisamos entender o que, gente? Que aquela serpente naquela haste apontava para Jesus na cruz, conforme está em João 3,14. O segredo da vida não estava em lutar contra as cobras, as serpentes, né? As peçonhentas que estavam ali. Não. Mas em obedecer a Deus e desviar o olhar do problema para a provisão dele. Isso aqui é algo muito importante. Nós precisamos, né, desviar o nosso olhar do problema e olhar para a solução, que é Cristo. Jesus levou toda a dor, a enfermidade, a culpa. Ele levou tudo, o nosso pecado. Eu já falei aqui, né? Quando Ana tomou uma posição na vida dela, algo aconteceu. Quando Ana foi lá, saiu daquela situação em que ela estava, de mágoa, de ressentimento, de amargura, de humilhação, não podia ser mãe. Naquela época isso era uma humilhação, a mulher não podia dar a descendência para o marido, ela tinha que consentir que ele se casasse com outra, porque a lei era essa. Se ela não podia gerar filhos, ele tinha o direito de se casar novamente para poder ter descendência. Para quem fosse seguir depois os negócios, né? Então, para ela era uma humilhação. Uma mulher que não podia ter filhos, a segunda esposa, que a palavra diz a sua rival, se tornou a sua rival, né? Ela debochava da Ana. Quando eles subiam para Siló, pessoas doentes. Penina era uma mulher adoecida, porque ela sabia que o amor do Eucana era da Ana, que Eucana havia se casado com ela porque ele precisava de alguém que lhe desse uma descendência, que lhe desse os filhos que ela não pôde dar. Então ela tinha aquela rejeição, sentimento de abandono, né? Ela sabia que ela não era amada, desejada como a outra. Então, ela se tornou a rival. Gerava filhos. Quando subiam para Siló, era aquele tendel, como a gente costuma dizer, né? Era aquele deboche. O Eucana vinha, sacrificava, dava a melhor parte para Ana, dizia para ela, mas por que você chora? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Até que um dia a Ana cansou daquela situação. Ela parou de ficar olhando para a ferida e ela foi atrás da cura. Quando ela se colocou diante de Deus, a palavra diz que o profeta Eli achou que ela estava embriagada porque não saía som dos seus lábios. Somente os seus lábios se mexiam, não saía som, ela não falava, ele não ouvia a voz da Ana. Ela orava com a sua alma. A palavra diz que ela colocou a sua alma, toda a amargura da sua alma diante de Deus. Daí ela foi curada. Então, nós precisamos fazer isso. Parar de olhar para a nossa ferida, de achar culpados e nos posicionarmos como filhos e filhas de Deus. Chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, a situação é essa, me ajuda, me dá a palavra, que direção. Confessar, dizer, Jesus, tira esse trauma, essa dor do meu coração. Isso que aconteceu na minha infância, que me bloqueia, que me fere. Como a pastora Joyce Meyer conta, que ela foi abusada pelo pai na infância. Depois, o que ela fez? Ela aceitou Jesus. Jesus começou a tratar aquelas feridas. Ela disse, eu peguei toda aquela bagunça emocional e transformei em cura para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Lembra que eu falei aqui?
Que quando a pessoa se cura, Deus ele vai usar ela naquela área que ela foi curada para ajudar, auxiliar a outras pessoas a serem curadas. E aquela mulher batizou o pai nas águas. Perdoou o pai, batizou a mãe. Imagina. Então, para você ver que ela conseguiu se desprender daquele trauma, curar aquela ferida da alma dela, liberou o perdão para o próprio pai, que era o abusador, que era aquele que tinha que proteger, que cuidar, mas não foi, né? Que por algum motivo cometeu aquele ato com a filha mais de uma vez. Mas quando ela teve o conhecimento da palavra de Deus, quando ela resolveu liberar perdão e sair daquela situação, ela se tornou quem ela é hoje. Uma mulher curada e que ajuda a curar outras pessoas. Então, nós precisamos aprender algo, né? Uma aplicação prática. Hoje, se algo está mordendo o seu coração ou roubando a sua paz, faça o seguinte: não analise o veneno. Pare de repassar mentalmente o cenário negativo ou a ofensa recebida. Primeiro passo. Segundo, levante a cabeça, decida intencionalmente focar em Jesus. Lembre-se de quem ele é e do que ele já fez por você. Terceiro, creia na vida. A promessa é que viverá todo o que olhar. A vida de Deus flui quando nossos olhos encontram os dele. Né? É isso que acontece. Quando o meu olhar encontra o olhar do Senhor, quando eu me alinho com o céu, quando eu oro, quando eu derramo a minha alma diante do Senhor, a cura acontece, a libertação, a transformação, a milagre. Quando alguém aqui era picado, eles tinham que olhar para a serpente de bronze, para que não morresse, para que continuassem vivos, como eu li aqui, né? Só que aquele que não olhasse, ele ia morrer. E aqui, né, a palavra ela diz, ó: então o Senhor ordenou a Moisés, né? Faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. E hoje, nós somos picados por muitas cobrinhas peçonhentas, né? É da ofensa, do ódio, da amargura, do ressentimento. Nós somos picados por muitas coisas que tentam abalar a nossa fé, nos desestabilizar emocionalmente. Então nós precisamos olhar para Jesus, para o sacrifício da cruz. Jesus foi para aquela cruz, Jesus ele foi traído, ele foi moído, a palavra diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi transpassado. Jesus foi humilhado, foi cuspido. Jesus passou por toda a humilhação possível e impossível no momento da sua crucificação. Aí, quando ele estava levando todo o nosso pecado, a sua carne sendo rasgada, porque a palavra diz, né, pelas suas pisaduras, aonde aquele chicote pegava, ele arrancava pedaços. A palavra diz que ali ele levou a nossa dor. Ali ele levou a nossa enfermidade. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, é ali que você deve ir, como Ana fez. Você tem que ir aos pés da cruz e colocar tudo diante do Senhor. O que te aflige, o que te oprime, o que te causa dor, toda angústia, é aquele trauma, é aquela rejeição, é o espírito de abandono, tudo aquilo que você passou, um abuso que você sofreu, algo que você foi lesado, coloque diante do Senhor.
Abra o teu coração como Ana fez e seja abençoado. Busque a cura emocional, porque se você não estiver bem emocionalmente e mentalmente, você vai ficar desestabilizado espiritualmente e fisicamente. Porque se você estiver doente aqui na mente, o teu corpo vai começar a ter reações. Nossa, eu fico surpreendida todos os dias quando eu abro o grupo das intercessoras. Quantas pessoas, gente com câncer, com metástase, com tumores, pessoas que descobrem assim, eu já... Bum! Doenças psicossomáticas, pessoas, crianças, vamos dizer assim, com 12, 13 anos, tentando tirar a própria vida. São muitas feridas emocionais. As pessoas precisam de Jesus desesperadamente, urgentemente, para que elas possam ser curadas como Ana foi. Então nós precisamos levar Jesus para essas pessoas, levar a solução para a vida delas. Elas quererem é livre-arbítrio, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Muitas almas estão sofrendo, muitas pessoas estão perecendo, estão dentro das igrejas, estão doentes emocionalmente. Pessoas que acham que perdoaram, mas só da boca para fora. Pessoas estão assim, infelizmente. Então nós precisamos que essa cura ocorra por completo. Ela vem de dentro para fora. Porque Jesus disse que não é o que entra no homem que contamina, mas é o que sai, porque o que sai procede do seu coração. E muitas pessoas estão doentes, gente. Doentes, doenças assim, ó, que chegam e quando vê a pessoa foi. É um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, é um aneurisma e assim vai indo. Muitas pessoas estão doentes. Muitas pessoas estão doentes, né? Então nós precisamos buscar a cura, que é Jesus. Pessoas estão aí, né, com níveis elevados de muitas taxas de colesterol, triglicerídeos, glicose, é muita coisa. E isso tudo vem muitas vezes do emocional da pessoa. Que chega uma hora que a pessoa, é hereditário, fulano tinha, beltrano tinha, ciclano tinha também. Maldições hereditárias. Pode ser? Pode. Só que muitas vezes estas doenças psicossomáticas que eu sempre falo aqui, enxaqueca, né? Várias outras coisas. Fibromialgia. Tudo são doenças emocionais da alma. Falta de perdão, por aí vai. Só que as pessoas precisam olhar para Jesus, olhar para o sacrifício daquele que morreu sem a gente merecer. A gente era pecador e somos até hoje. A gente peca, a gente erra todos os dias, a gente tem que clamar pela misericórdia de Deus, pedir perdão para o Senhor todos os dias. Mas Jesus morreu no nosso lugar, levando a nossa culpa, levando a nossa dor, levando enfermidade, sendo castigado por nós, sem a gente merecer. Só que as pessoas não conseguem olhar para isso. Elas continuam guardando aquele depósito de lixo dentro dela. Não conseguem ser curadas disso. Elas não conseguem olhar e dizer: Jesus já me curou, Jesus morreu no meu lugar, eu sendo pecadora, eu sendo culpada, eu sendo errada, Jesus me amou e morreu no meu lugar. Porque é tão difícil
na maioria das vezes, as pessoas conseguirem liberar perdão, sendo que elas foram perdoadas. O maior autor do mundo, como diz aquele louvor, né, está mudando a minha história. Ele muda a nossa história. Quando nós deixamos que ele pegue o pincel na mão e pinte a história da nossa vida. Então, Jesus, ele quer mudar, ele quer transformar, mas nós precisamos dar permissão. Nós precisamos admitir que nós precisamos chegar aos pés da cruz e confessar tudo que está aqui dentro. O ano novo já está quase aí, 2026 já está quase chegando. E como você vai chegar no novo ano? Do mesmo jeito que você estava em 2025? Ana e Eucana e Penina estavam assim, ano após ano, iam para Siló, voltavam e tudo do mesmo jeito, ano após ano, até que um dia a Ana disse: agora chega. Foi lá ter com o Senhor e as coisas mudaram. Enquanto você não tomar atitude de Ana, você vai entrar 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Se Jesus não voltar até lá, como é que vai ser? Você vai continuar enganando a si mesmo? Ou você vai admitir o teu erro, a tua culpa, o teu pecado? Você vai confessar diante do Senhor aquilo que te oprime, aquilo que você guarda dentro do teu coração? Você vai confessar para Ele e vai dizer: Senhor, cura aqui, toma conta da minha vida, do meu coração, enche do teu amor, tira todo esse ódio, tira toda essa raiva e coloca esse teu amor incondicional aqui. É isso que nós devemos fazer. Dizer: Jesus, me ensina a perdoar, me ensina a amar com o teu amor, me ensina a perdoar com o teu perdão, a olhar com os teus olhos, como diz aquele louvor. Enche-me com o teu espírito, endireita o meu caminho, ó Deus, dá-me um novo coração. Um coração igual ao seu, é isso que falta muitas vezes pra gente. Desejar, fazer dessa canção a nossa oração. Então que você faça uma análise, uma reflexão da tua vida. O novo ano já está quase aí. Já está quase aí, falta um mês, né? E como que você está? Como que você vai entrar no próximo ano? Como você está hoje? Ou você quer iniciar o novo ano uma pessoa mudada, transformada, tendo a mente de Cristo, liberar perdão, viver em paz com todos, como diz a palavra? A escolha é sua, a opção é nossa, livre arbítrio. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas vidas que ouvem a Tua palavra. Pai, que essas pessoas sejam abençoadas, que elas venham olhar para o sacrifício da cruz, que elas venham olhar para Jesus, que elas levantem os olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Que elas se posicionem como Ana, que elas derramem a alma diante do Senhor, que elas recebam a cura das suas emoções, a cura do seu corpo, Pai, que já está ali desfalecido, cansado, oprimido, com tanta mágoa ressentida, com tanto ódio guardado, com tanta amargura, com tanto fel. Mas que o Senhor possa entrar neste coração, entrar nesta vida e transformar, assim como o Senhor transformou a situação e a vida de Ana, que o Senhor possa transformar todas estas vidas, assim como aquelas pessoas que foram picadas pelas serpentes, elas olharam para a serpente de bronze, que representava Cristo, elas retornavam à vida novamente. Que elas comecem a olhar para Jesus, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando e falando ao teu coração, que esta palavra crie raiz no teu coração, que ela fique na tua mente, que você possa ser curado, ser transformado e abençoado em nome de Jesus. Então que o Senhor te abençoe grandiosamente, poderosamente, faça um milagre na tua vida, em nome de Jesus.